Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer a nossa segunda aula da Lei Orgânica do Distrito Federal comentada. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas. Não esquece de apertar o sininho, tá certo? Se você já é inscrito, deixa o seu like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Então vamos lá, capítulo 2 da organização do Distrito Federal. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas, com vista à descentralização administrativa, a utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Esse artigo 10, devemos ficar atento que fala sobre a forma de descentralização administrativa. O Distrito Federal é um ente sui generis. O que é um ente sui generis, professor? Um ente sui generis é aquele diferenciado, diferente de todos. O Distrito Federal ele não é um estado, também ele não é um município, porém ele aglomera as atribuições tanto de estado como de município. Portanto, ele pode arrecadar os tributos estaduais como ICMS, IPVA, como também ele pode arrecadar os tributos municipais como IPTU e ITBI, tá certo? Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Essa lei ela ainda não foi criada. Como eu falei para os senhores que o Distrito Federal é um órgão diferenciado, aqui não há eleições para escolher o que seria nos municípios prefeitos. Aqui não temos município. O Distrito Federal não é dividido em municípios, sim em regiões administrativas. E essas regiões administrativas têm como nos municípios, que seria a pessoa do prefeito, o administrador regional. Essa lei ela ainda não foi criada, porém o STF já pacificou esse entendimento e disse que há sim participação popular na escolha do administrador, porque quando o povo, através dos seus representantes eleitos diretamente, e o governador, que é um agente político eleito pelo povo, escolhe o administrador, então ele está representando a população e fazendo essa participação popular. Parágrafo 2º. A remuneração dos administradores não poderá ser superior a fixado aos secretários de estados do Distrito Federal. Esse é um tópico que direto é cobrado em prova. Como é que eles cobram? Eles falam o salário dos administradores ele não pode ser superior, mas ele pode ser igual ao do secretário de estado. Não pode ser superior. Ele pode ser menor ou igual. E aí a banca vai dizer que o administrador pode ganhar mais do que o secretário de estado. E não pode, entendeu? Então fica atento aí sobre a remuneração dos administradores regionais e os secretários de estados. Terceiro, a proibição de que trata o artigo 19, inciso 8º, aplica-se à nomeação de administrador regional. Aqui nós temos a ação direta de inconstitucionalidade do TJDFT, né, que fala sobre essa participação popular. Vocês leiam aqui essa súmula para vocês ficarem bem atentos aí se cair alguma coisa de jurisprudência. Artigo 11º. As administrações regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. Como eu falei para os senhores, as administrações elas são como os municípios nos estados, porque o Distrito Federal ele é dividido em administrações regionais. Essas administrações têm como a pessoa do prefeito o administrador. Artigo 12º. Cada região administrativa do Distrito Federal terá um conselho de representantes comunitários com funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. Preste atenção nessas duas funções, consultivas e fiscalizadoras. Aqui a banca vai dizer que é normativa. Esse conselho de representantes ele não tem poder normativo.
Seu poder é apenas consultivo e fiscalizador. Fiscalizar ali o administrador, as obras da administração regional. Artigo 13º. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Outro tópico que constante é cobrado em prova. Aqui eles vão dizer que a extinção da região administrativa é mediante decreto do governador ou pela maioria simples dos deputados distritais. Vocês têm que estarem bastante atentos ao quórum, dos deputados, a maioria absoluta. E parágrafo único. Com a criação da nova região administrativa, fica criado automaticamente o Conselho Tutelar para a respectiva região. Então, assim que a região administrativa é criada, automaticamente cria o Conselho Tutelar. Já o Conselho Tutelar há para eleger ali os representantes do Conselho Tutelar uma eleição direta. Capítulo 3 da competência do Distrito Federal. Artigo 14. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios, cabendo-lhe exercer em seu território todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição. Como eu falei para os senhores, que o Distrito Federal ele é um ente diferenciado, porém ele exerce as competências legislativas reservadas tanto aos estados como aos municípios. Um exemplo que eu citei foi dos tributos, tá certo? Preste atenção nesse artigo 14 também, que direto é alvo de questões de prova. Seção 1 da competência privativa. Artigo 15º. Compete privativamente ao Distrito Federal. Preste atenção nessas competências privativas do Distrito Federal. Privativa quer dizer exclusiva do Distrito Federal, porque eles vão tentar misturar as competências concorrentes, as competências em comum com a União, com essas competências privativas do Distrito Federal. Então você tem que estar bastante atento, se possível memorizar essas competências, que primeiro é organizar o seu governo e a administração, ou seja, realizar sua eleição para eleger ali o governador, o vice-governador, os deputados distritais, os deputados federais e os senadores. Segundo, criar, organizar e extinguir regiões administrativas de acordo com a legislação vigente. Como nós vimos anteriormente, que as administrações elas são criadas e extintas por maioria absoluta da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Terceiro, instituir e arrecadar tributos, observada a competência cumulativa do Distrito Federal, que nós também já vimos. Quarto, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos de sua competência. Quinto, dispor sobre a administração, utilização, aquisição e alienação dos bens públicos. Sexto, organizar e prestar diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter essencial. Sétimo, manter com a cooperação técnica e financeira da União programas de educação, prioritariamente de ensino fundamental e pré-escolar. Oitavo, celebrar e firmar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativas com a União, os estados e os municípios para a execução de suas leis e serviços. Nono, elaborar e executar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Décimo, elaborar e executar o plano diretor de ordenamento territorial, a lei de uso e ocupação do solo e os planos de desenvolvimento local para promover adequado ordenamento territorial, integrado aos valores ambientais mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Então, a competência aí do Distrito Federal, direto cai em prova também, realizar aí o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual
o plano diretor, né, o PDOT, e a lei de uso e ocupação do solo. 11º, autorizar, conceder ou permitir, bem como regular, licenciar e fiscalizar os serviços de veículos de aluguéis. 12º, dispor sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Né? Também é uma competência exclusiva do Distrito Federal aí de extinguir e de criar os cargos e transformá-los também. 13º, dispor sobre a organização do quadro dos seus servidores, instituição de planos de carreira na administração direta, autárquicas e fundações públicas do Distrito Federal, a remuneração e o regime jurídico único dos servidores. 14º, exercer o poder de polícia administrativa. Esse poder de polícia administrativa é as fiscalizações, como a fiscalização da agência sanitária, a fiscalização de tributos e assim por diante. 15º, licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviço e similar ou cassar o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde, ao bem-estar da população ou quem infringir dispositivos legais. 16º, regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive o de papéis e de outros resíduos recicláveis. 17º, dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos. 18º, dispor sobre os serviços funerários e a administração dos cemitérios. 19º, dispor sobre a apreensão, depósito e destino de animais e mercadoria apreendidas em decorrência de transgressão da legislação local. 20º, disciplinar e fiscalizar no âmbito de sua competência competições esportivas, espetáculos, diversões públicas e eventos de natureza semelhante, realizado em locais de acesso público. 21º, dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos. 22º, disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas do Distrito Federal, né? A segurança viária, através do DETRAN e do DR, que fazem esse serviço de segurança viária. E juntamente com a Polícia Militar, que aqui no Distrito Federal também exerce um papel aí na fiscalização de trânsito. 23º, exercer a inspeção e fiscalização sanitária, de postura ambiental, tributária, de segurança pública e do trabalho, relativamente ao funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço e similar, no âmbito de sua competência, respeitada a legislação federal. Ou seja, o Distrito Federal pode exercer aí essa inspeção e fiscalização sanitária, de postura, tributária, de segurança pública e do trabalho, desde que respeitada a legislação federal. 24º, adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, nos termos da legislação em vigor. A desapropriação, como nós sabemos, é o Estado usando o seu poder de império para promover o bem-estar da população. 25º, licenciar a construção de qualquer obra. 26º, interditar edificações em ruínas, em condições de insalubridade e as que apresentarem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. 27º, dispor sobre a publicidade externa, em especial sobre a exibição de cartazes, anúncios e qualquer outros meios de publicidade e propaganda em logradouros públicos ou em locais de acesso público ou destes visíveis. Né? A poluição visual. O Distrito Federal, através da fiscalização de postura, que é exercido pela GFIS,
que faz esse serviço de recolhimento de faixas, outdoor irregulares e assim por diante. E é isso aí, galera. Essa foi nossa segunda aula da Lei Orgânica do Distrito Federal. Hoje nós estudamos do artigo 10º ao artigo 15º e na próxima aula daremos continuidade. É isso aí. Se inscrevam aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu estou percebendo, vocês estão passando aqui pelo canal, assistindo as aulas e não estão se inscrevendo, hein, galera? Vamos se inscrever aí para me ajudar a bater aí os 5.000 inscritos. Eu ajudo os senhores e os senhores também me ajudam aí. E estamos juntos aí nessa caminhada, rumo à sua nomeação aí em um cargo público, tá certo? Um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus. Valeu!